No outono do ano 51 a.C., nos salões de mármore do Palácio Real de Alexandria, o ar estava impregnado de incenso e silêncio. O corpo de Ptolomeu XII jazia imóvel, preparado para um ritual que prometia a eternidade, mas que não oferecia consolo aos vivos. A poucos passos, uma jovem de 18 anos observava a cena sem derramar uma única lágrima. Cleópatra não fixava o olhar no pai, mas em algo muito mais inquietante: o vácuo de poder que acabava de se abrir. Para qualquer um alheio ao mundo ptolemaico, aquela frieza poderia parecer desumana. Mas Cleópatra havia crescido entendendo uma verdade que poucos ousam pronunciar. Nessa dinastia, o luto era um luxo perigoso. Cada segundo de fraqueza era um convite para ser substituída. Enquanto os sacerdotes cumpriam com gestos milenares, os conselheiros já murmuravam sobre o futuro do reino. E no centro desses olhares, encontrava-se um menino de apenas 10 anos, seu irmão mais novo, destinado pelo testamento real a compartilhar o trono. Esse instante, diante do corpo ainda morno de seu pai, marcou o despertar definitivo de Cleópatra. Ela compreendeu que, no jogo do poder ptolemaico, o sangue não unia, separava. Os irmãos não eram aliados naturais, mas obstáculos em uma corrida silenciosa pela sobrevivência. Não se tratava de ambição desmedida, mas de uma lógica brutal herdada durante gerações. A dinastia ptolemaica, descendente de generais macedônios de Alexandre, o Grande, havia governado o Egito por quase 3 séculos sem ser realmente egípcia. Para se legitimarem, adotaram símbolos, rituais e até tradições dos antigos faraós. Entre elas, a mais perturbadora: os casamentos entre irmãos. Sob a aparência de pureza sagrada, esse costume criou uma estrutura familiar onde a traição se tornava quase inevitável. Quando o poder se concentra em tão poucas mãos, cada vínculo se transforma em uma ameaça latente. Cleópatra havia visto esse mecanismo atuar desde a infância. Ela se lembrava da tia Berenice, que havia tomado o trono durante o exílio de seu pai, apenas para desaparecer quando o equilíbrio político mudou. Aquela história deixou um ensinamento indelével. Em Alexandria, o poder não é compartilhado. Ou se controla por completo, ou se perde junto com a vida que o sustenta. Assim, enquanto o palácio seguia o protocolo da morte, Cleópatra pensava no amanhã. Ela sabia que o testamento exigia um reinado conjunto, inclusive um casamento cerimonial com seu irmão, mas também sabia que as leis escritas raramente sobreviviam à realidade do palácio. Nesse momento inicial, não tomou nenhuma decisão visível, não levantou a voz, não deu ordens, aprendeu algo mais valioso: observar. Esse silêncio não era vazio, era cálculo. Era a pausa antes de uma série de movimentos que mudariam o destino do Egito. Cleópatra entendeu que, a partir daquele dia, cada gesto deveria ser medido, cada relação reinterpretada, cada emoção reprimida. Porque em seu mundo, a compaixão podia ser letal. A morte de seu pai não encerrou uma etapa. Abriu um labirinto onde só sobreviveriam aqueles que compreendessem uma regra essencial: o trono não perdoa a ingenuidade. E Cleópatra, ainda imóvel diante do corpo embalsamado, já havia aprendido a lição mais importante de todas. Para entender por que Cleópatra assumiu tão cedo essa lógica implacável, é necessário retroceder no tempo e observar a própria origem da dinastia que a viu nascer. Os Ptolomeus não eram filhos do Nilo. Eles provinham da Macedônia, herdeiros de um dos generais de Alexandre, o Grande, e seu domínio sobre o Egito sempre foi sustentado por uma legitimidade frágil. Governavam uma terra antiga, profundamente religiosa, que venerava seus soberanos como intermediários entre os deuses e os homens. Para sobreviver, os Ptolomeus tiveram que se tornar algo mais que conquistadores. Deviam parecer faraós. Adotaram os rituais, os títulos e as imagens sagradas do Egito milenar.
mas também adotaram uma tradição que mudaria para sempre o destino de sua família: o casamento entre irmãos. Sob a aparência de um costume sagrado destinado a preservar o sangue real, essa prática concentrou o poder em um círculo cada vez mais estreito. Com o passar das gerações, a família real se transformou em um espaço onde a intimidade e a rivalidade se confundiam, e onde cada nascimento era também o início de uma futura ameaça. Nesse sistema, a política não era negociada em conselhos abertos, mas em corredores fechados e aposentos privados. Mães temiam seus filhos, irmãos cresciam desconfiando uns dos outros, e as alianças familiares duravam apenas enquanto eram úteis. O trono não era um símbolo abstrato, mas uma garantia de sobrevivência. Perdê-lo significava desaparecer, às vezes sem deixar rastro nos registros oficiais. Cleópatra cresceu observando esse mundo por dentro. Ela não foi educada apenas em filosofia, matemática ou retórica, mas na leitura silenciosa de gestos e ausências. Aprendeu que a história do reino estava escrita tanto nos nomes que apareciam nas moedas, quanto naqueles que deixavam de ser mencionados de um dia para o outro. Compreendeu que o poder, em Alexandria, se manifestava tanto na presença quanto no apagamento deliberado. A experiência de sua tia Berenice IV se tornou um aviso permanente. Durante o exílio de Ptolomeu XII, Berenice ocupou o trono, apoiada por setores da elite local. Mas quando o equilíbrio político mudou e Roma decidiu apoiar o retorno do rei legítimo, seu reinado foi tratado como uma anomalia que precisava ser corrigida. Seu nome, outrora pronunciado com reverência, foi reduzido ao silêncio. Para Cleópatra, aquela história deixou claro que o parentesco não oferecia proteção alguma diante da lógica do poder. Este contexto explica por que, após a morte de seu pai, Cleópatra não reagiu como uma filha, mas como uma herdeira consciente do perigo. O testamento que a obrigava a governar junto ao seu irmão mais novo não era uma garantia de estabilidade, mas um convite ao conflito. Em teoria, eles compartilhavam o trono. Na prática, eles compartilhavam uma ameaça mútua. De um ponto de vista moderno, pode parecer impensável que uma família viva sob regras tão extremas. No entanto, mesmo hoje, em sistemas onde o poder se concentra sem controles, as dinâmicas não são tão distintas. A diferença é que, na corte ptolemaica, essas tensões não eram ocultadas sob discursos, mas sim resolvidas por meio de silêncios definitivos. Cleópatra entendeu que seu destino não seria determinado pelo sangue que compartilhava com seus irmãos, mas por sua capacidade de antecipar-se a eles. Nesse mundo, sobreviver significava aceitar uma verdade incômoda. O afeto podia se transformar em fraqueza, e a fraqueza em uma sentença. Com essa consciência, a jovem rainha se preparou para seu primeiro ato de governo. Não um visível, mas estratégico, porque antes de mover qualquer peça, Cleópatra devia aprender a fazer outros desaparecerem do tabuleiro. Durante os primeiros meses após a morte de Ptolomeu XII, o reino pareceu manter uma calma cuidadosamente construída. Nos documentos oficiais, Cleópatra e seu irmão mais novo apareciam juntos como soberanos legítimos, unidos por uma corregência que prometia equilíbrio. Aos olhos do povo, a continuidade estava assegurada. Mas dentro do palácio de Alexandria, algo muito mais sutil começava a tomar forma. Cleópatra entendia que o poder não se afirmava com declarações grandiloquentes, mas com pequenos gestos repetidos até se tornarem irreversíveis. Enquanto os escribas redigiam decretos e os funcionários selavam documentos, seu nome começou a ocupar um lugar central. No início, apenas perceptível. Depois, impossível de ignorar. Em algumas ordens administrativas, o nome de seu irmão aparecia relegado a um segundo plano. Em outras, simplesmente desaparecia. As moedas cunhadas durante o primeiro ano do reinado conjunto ofereceram o sinal mais claro. Nelas,
O rosto de Cleópatra dominava o metal, projetando autoridade e permanência. A imagem do jovem rei, em contraste, tornou-se cada vez mais rara. Em uma época onde a moeda era um dos instrumentos políticos mais poderosos, essa ausência falava com mais força do que qualquer discurso. Governar era também decidir quem era visível e quem não. Essa estratégia não foi produto da improvisação. Cleópatra sabia que uma criança no trono era, para muitos conselheiros, uma oportunidade. Um rei jovem podia ser moldado, guiado, utilizado como uma extensão de interesses alheios. E esses interesses não estavam alinhados com os dela. Potino, o influente eunuco do palácio, e Aquilas, general respeitado pelo exército, viam em Ptolomeu XIII uma figura mais conveniente do que uma rainha adulta, educada e decidida. Para eles, Cleópatra representava um perigo distinto. Não por seu gênero, mas por sua inteligência. Ela dominava idiomas, compreendia a política internacional e não mostrava intenção alguma de se tornar um símbolo decorativo. Em um sistema acostumado a manipular figuras fracas, ela era uma anomalia. E as anomalias, nesse mundo, não eram toleradas. Enquanto isso, Cleópatra agia com a paciência de quem sabe que o tempo também é uma arma. Não desafiou abertamente os conselheiros de seu irmão. Não provocou um conflito imediato. Preferiu consolidar sua autoridade nas províncias, viajando ao Alto Egito para supervisionar assuntos administrativos e religiosos. Esse deslocamento, aparentemente rotineiro, foi interpretado por seus rivais como uma oportunidade. Durante sua ausência, o equilíbrio artificial se rompeu. Potino e Aquilas começaram a mover peças com rapidez, apresentando-se como protetores do jovem rei e defensores da ordem tradicional. Quando Cleópatra regressou a Alexandria, encontrou algo que jamais teria aceitado como um simples revés político. As portas do palácio estavam fechadas para ela. Não foi um gesto simbólico. Foi uma declaração de guerra silenciosa. Seu irmão, ou melhor, aqueles que falavam em seu nome, havia tomado o controle absoluto da capital. Cleópatra foi declarada indesejável, e seu retorno, considerado uma ameaça à nova ordem. Nesse momento, ficou claro que a etapa de manobras discretas havia terminado. A corregência era uma ilusão desfeita. O jogo do poder havia entrado em uma fase mais perigosa, onde a sobrevivência já não dependia da visibilidade, mas da capacidade de regressar, quando todos acreditavam que você havia desaparecido. O exílio foi apresentado como uma sentença definitiva. Cleópatra deveria abandonar o Egito e aceitar sua derrota em silêncio. A mensagem era clara. Se regressasse, enfrentaria um destino que a história preferia não detalhar. Para muitos, aquilo teria significado o fim. Um retiro forçado, uma vida sob a proteção incerta de alguma corte estrangeira, ou o lento desvanecimento de uma figura que outrora foi real. Mas Cleópatra interpretou o exílio de outra maneira. Não como um encerramento, mas como um intervalo. Refugiada nas regiões orientais, entre a Síria e as fronteiras instáveis do reino, Cleópatra começou a reconstruir seu poder do zero. Sem palácio, sem exército oficial e sem o apoio da capital, ela recorreu à única coisa que ainda controlava: sua rede. A dinastia ptolemaica não apenas governava territórios, dominava rotas comerciais, contatos financeiros e alianças invisíveis que sobreviviam mesmo quando os tronos mudavam de mãos. Cleópatra vendeu joias, negociou favores antigos e ativou relações que não constavam em nenhum documento oficial. Mercadores, intermediários, líderes locais e soldados sem pátria começaram a ouvir seu nome. Não o fazia como uma rainha caída, mas como uma figura que prometia futuro. Em um mundo onde a lealdade costumava ser comprada, Cleópatra entendia o valor de oferecer algo mais que ouro. Oferecia estabilidade em meio ao caos. O contexto jogava a seu favor.
O Mediterrâneo Oriental estava saturado de tensões. Roma intervinha cada vez com mais frequência nos assuntos locais. E o Egito, rico mas politicamente frágil, havia se tornado uma peça cobiçada. Muitos viam em Cleópatra não apenas uma herdeira legítima, mas uma alternativa a uma criança governada por conselheiros ambiciosos. Pouco a pouco, o que começou como uma fuga se transformou em uma mobilização. Em questão de meses, Cleópatra reuniu uma força respeitável. Não era um exército tradicional, mas uma coalizão de mercenários árabes, soldados sírios e aventureiros gregos, homens acostumados a servir a quem pudesse pagá-los e, sobretudo, guiá-los. Cleópatra não se limitou a financiar essa força. Ela a organizou, a motivou e a integrou em uma narrativa clara. O retorno ao trono não era uma rebelião, mas uma correção. De uma perspectiva moderna, essa estratégia lembra como o poder real raramente reside nos cargos oficiais. Ele reside na capacidade de mobilizar recursos, pessoas e vontades, mesmo quando o sistema formal te expulsou. Cleópatra, longe de desaparecer, tornou-se uma ameaça mais perigosa, precisamente porque já não estava atada às regras do palácio. No início do ano 48 a.C., Cleópatra tomou uma decisão que mudou o rumo de sua história. Com sua força reunida, marchou em direção à fronteira oriental do Egito. Não o fez com pressa, nem com desespero. Avançou como alguém que sabia que o tempo, dessa vez, jogava a seu favor. Enquanto isso, em Alexandria, seus inimigos celebravam uma vitória que ainda não compreendiam totalmente. Acreditavam ter eliminado uma rival. Não sabiam que haviam criado algo pior, uma rainha sem trono, mas com propósito. Enquanto Cleópatra avançava do leste com uma força construída nas sombras, o mundo que rodeava o Egito começava a tremer. Roma, o poder que sustentava e ao mesmo tempo ameaçava a dinastia ptolemaica, estava consumida por uma guerra interna que arrastava todo o Mediterrâneo. Júlio César e Pompeu, o Grande, antigos aliados, disputavam o controle da República. Essa luta, distante em aparência, estava prestes a projetar sua sombra definitiva sobre Alexandria. Pompeu, derrotado na Grécia, buscou refúgio onde acreditava que ainda existia uma dívida de gratidão. Anos atrás, havia ajudado o pai de Cleópatra a recuperar o trono e estava convencido de que essa lembrança lhe abriria as portas do Egito. Para os conselheiros de Ptolomeu XIII, sua chegada representava um dilema perigoso. Acolhê-lo significava enfrentar o homem que provavelmente venceria a guerra civil romana. Rejeitá-lo, uma ofensa difícil de justificar. Eles escolheram uma terceira via, calculada e fatal: eliminar o problema antes que se tornasse uma ameaça. A decisão foi apresentada como um ato de prudência política. Na realidade, foi uma amostra de miopia estratégica. Ao oferecer a César uma solução envolta em cinismo, os conselheiros acreditaram estar demonstrando lealdade. Não entenderam que, para Roma, certas formas importavam tanto quanto os resultados. A dignidade do poder romano não aceitava atalhos silenciosos. Quando César chegou a Alexandria, não encontrou gratidão, mas desconforto. O gesto que pretendia assegurar a aliança com Roma se tornou uma afronta. Para ele, não se tratava apenas de uma perda pessoal ou política, mas de um sinal alarmante. O Egito era um reino capaz de agir, sem compreender as regras não escritas do domínio romano, e isso o tornava instável. César se instalou no Palácio Real, não como hóspede, mas como árbitro. Declarou que permaneceria ali até resolver a disputa sucessória e até que fosse quitada uma antiga dívida que o reino devia a Roma. Com esse ato, transformou uma crise interna egípcia em um assunto de alcance internacional. O trono do Egito já não seria decidido apenas entre irmãos e conselheiros, mas sob o olhar do homem mais poderoso do mundo romano. Para Cleópatra, aquela chegada foi um sinal inequívoco. Ela compreendeu que o confronto direto com seu irmão podia não ser o caminho mais eficaz.
o verdadeiro centro de gravidade havia mudado. Já não estava unicamente em Alexandria, mas na vontade de César. Se conseguisse influenciá-lo, não precisaria vencer seu irmão no campo de batalha. Poderia fazê-lo em um terreno mais sutil, onde as decisões eram tomadas em particular. Nesse ponto, a história deixou de avançar como uma simples disputa dinástica e se transformou em um jogo de alianças, percepções e poder simbólico. Cleópatra entendeu que o retorno ao trono não dependia apenas de exércitos, mas de saber quando aparecer e, sobretudo, como fazê-lo. Enquanto César avaliava o caos que herdava, Cleópatra preparava o movimento mais audacioso de sua vida. Um que não exigia espadas nem gritos, mas uma entrada calculada no lugar exato, no momento preciso. Cleópatra sabia que não podia entrar em Alexandria como havia feito antes. Seu nome era conhecido, seu rosto reconhecível, e cada acesso ao palácio era vigiado por soldados leais ao seu irmão. Aparecer abertamente teria significado desaparecer imediatamente do tabuleiro. Então ela escolheu um caminho distinto, um que não dependia da força, mas do impacto. Segundo Plutarco relataria mais tarde, Cleópatra regressou à cidade por mar, sob a proteção da noite. Não chegou como uma rainha derrotada, mas como uma figura disposta a reescrever a cena completa. Seu aliado, Apolodoro da Sicília, idealizou uma estratagema tão simples quanto arriscada. Cleópatra foi ocultada dentro de um fardo de tecido, um objeto cotidiano que não despertaria suspeitas. Aquela carga cruzou os controles do palácio sem atrair olhares, como tantas outras mercadorias destinadas aos aposentos privados. Quando o fardo foi aberto diante de Júlio César, não emergiu uma suplicante. Emergiu Cleópatra. A cena, repetida por séculos, não deve ser entendida como um gesto teatral vazio, mas como uma declaração de intenções. Ela não pedia proteção, exigia reconhecimento. Apresentou-se como herdeira legítima, despojada por intrigas palacianas, e ofereceu algo que poucos podiam proporcionar: uma solução estável para o Egito em um momento de fragilidade regional. O que aconteceu naquela noite ficou envolto em silêncio. Não há registros diretos, apenas interpretações posteriores. Mas na manhã seguinte, algo havia mudado. A postura de César já não era neutra. Ele havia passado de observador a ator principal. Para um homem acostumado a medir o poder em termos de estratégia e controle, Cleópatra representava uma aliada excepcional, culta, persuasiva e profundamente consciente do valor simbólico do trono egípcio. Cleópatra tinha apenas 21 anos. César superava os 50. A diferença não residia apenas na idade, mas no tipo de poder que cada um encarnava. Ele dominava exércitos e territórios. Ela dominava narrativas. Compreendia como transformar uma fraqueza em vantagem, como se apresentar não como problema, mas como resposta. Quando Ptolomeu XIII foi convocado ao palácio e encontrou sua irmã sentada junto a César, compreendeu de imediato que o equilíbrio havia desaparecido. Aquela imagem, mais do que qualquer decreto, selou sua derrota inicial. Não se tratava apenas de uma traição política, mas da evidência de que o centro do poder havia mudado de mãos sem uma única batalha. Nas ruas de Alexandria, a tensão cresceu rapidamente. Os conselheiros do jovem rei alimentaram a ideia de uma humilhação nacional, apresentando a presença romana como uma imposição intolerável. César, consciente do perigo, tentou direcionar a crise por meio de gestos legais. Fez ler em público o testamento do antigo rei, insistindo que estava apenas cumprindo sua vontade. Mas as palavras já não bastavam. A cidade estava dividida, e o conflito se aproximava de um ponto sem retorno. Cleópatra havia conseguido o impensável: converter uma entrada clandestina no ato político mais decisivo de sua vida. Sem levantar uma espada, havia recuperado seu lugar no centro do poder. O preço dessa jogada ainda não havia sido pago,
E Alexandria, à beira da fratura, estava prestes a se tornar palco de uma prova muito mais dura. A leitura pública do testamento não acalmou Alexandria. Pelo contrário, deixou a descoberto uma cidade dividida em duas, respirando desconfiança e medo. Para muitos habitantes, a presença de César no palácio não representava arbitragem, mas dominação. Os conselheiros de Ptolomeu XIII aproveitaram esse sentimento e o transformaram em uma narrativa perigosa. A ideia de que o Egito estava sendo humilhado por forças externas, com a cumplicidade de uma rainha que havia retornado sob sua sombra. A reação não demorou a chegar. Tropas egípcias começaram a se concentrar ao redor do distrito palaciano, não como um ataque frontal, mas como um cerco silencioso. César, com um contingente reduzido, encontrou-se encurralado em um espaço cada vez mais estreito. Ele controlava o palácio e o porto, mas a cidade permanecia fora de seu alcance. A situação se tornou uma prova de resistência, mais psicológica do que militar. Durante semanas, a tensão se manteve constante. O acesso a recursos essenciais tornou-se incerto. A água doce, vital para a sobrevivência, foi utilizada como ferramenta de pressão. Dentro do palácio, cada dia parecia mais longo que o anterior. Cleópatra observava como o poder podia ser exercido sem um único confronto visível, simplesmente esperando que o outro lado se esgotasse primeiro. Esse tipo de conflito não era novo na história, mas em Alexandria adquiriu um caráter simbólico. Não se lutava apenas por ruas ou edifícios, mas pela própria legitimidade do trono. Cada rumor que circulava pela cidade, cada gesto mal interpretado, tinha o potencial de inclinar a balança. Cleópatra entendia que, nesse cenário, a paciência era tão decisiva quanto qualquer exército. Foi no meio desse impasse que algo inesperado aconteceu. Arsínoe, a irmã mais nova de Cleópatra, conseguiu abandonar o palácio e unir-se às forças contrárias. Para alguns, foi um ato de ambição. Para outros, uma reação instintiva diante do vazio de poder. Sob a influência de seu tutor, Arsínoe foi apresentada como uma alternativa legítima, uma figura jovem, que não estava associada nem com Roma, nem com os conflitos internos do palácio. Durante um breve período, o Egito teve 3 centros de autoridade simultâneos. Cleópatra junto a César no palácio, Ptolomeu XIII apoiado pelas tropas na cidade e Arsínoe liderando uma facção que prometia restaurar uma ordem pura. Essa fragmentação não fortalecia ninguém, apenas prolongava o desgaste. De uma perspectiva moderna, o cenário lembra situações onde a multiplicação de lideranças não gera equilíbrio, mas paralisia. Quando demasiadas vozes reivindicam legitimidade, o sistema inteiro se torna vulnerável. Cleópatra sabia disso. E também sabia que essa vulnerabilidade podia ser resolvida de uma única maneira, inclinando o peso decisivo para um único lado. Esse momento chegou quando novas forças começaram a se aproximar do exterior. Reforços romanos avançavam em direção ao Egito, e com eles, a promessa de um desfecho definitivo. A espera havia terminado. A cidade, esgotada pela incerteza, estava prestes a presenciar o colapso de uma de suas peças principais. A chegada de reforços romanos da Síria alterou o equilíbrio que havia mantido Alexandria em um estado de tensão permanente. Não foi uma entrada espetacular, nem imediata. Foi um avanço constante, quase inevitável, que começou a erodir a confiança do lado que controlava a cidade. Para Cleópatra, aquele movimento confirmou algo que ela havia antecipado desde o início. O tempo, quando administrado com frieza, pode se tornar o aliado mais poderoso. Com novas tropas à disposição, César deixou para trás a estratégia defensiva e buscou uma resolução definitiva. O conflito se deslocou para fora do coração urbano, em direção às regiões próximas ao delta do Nilo. Ali, longe dos símbolos do palácio e da pressão das multidões,
o destino do jovem rei ficou exposto à lógica implacável das circunstâncias. Ptolomeu XIII, ainda adolescente, foi arrastado por uma máquina que já não controlava. Rodeado por generais que haviam apostado tudo em um confronto prolongado, ele tentou preservar uma autoridade que se desvanecia a cada passo. A retirada se transformou em confusão, a ordem em pânico. E em meio a esse caos, o jovem soberano desapareceu do tabuleiro político. Os relatos antigos coincidem em um ponto essencial. Após o confronto decisivo, Ptolomeu XIII não voltou a ocupar o trono. Seu fim foi registrado de maneira sóbria, quase evasiva, como se a própria história preferisse não se deter nos detalhes. Dias depois, seu corpo foi recuperado, ainda revestido dos símbolos da realeza. Para César, aquela imagem era suficiente. Ele ordenou que fosse tornada pública, não como castigo, mas como mensagem. A resistência havia terminado. Cleópatra não esteve presente nesse momento. Não precisou estar. O desaparecimento de seu irmão não foi o resultado de um ato direto, mas de uma sequência cuidadosamente orquestrada. Ela havia compreendido que no jogo do poder, a responsabilidade raramente se manifesta de forma explícita. Às vezes, basta colocar os rivais no caminho certo e permitir que as circunstâncias façam o resto. Com Ptolomeu Tarseadese fora de cena, o conflito perdeu seu eixo principal. As facções restantes começaram a desmoronar, privadas do símbolo que as unia. Arsínoe foi capturada pouco depois, e com ela se extinguiu a última alternativa visível à nova ordem que emergia. Aos olhos do mundo, Cleópatra havia recuperado o trono graças ao apoio romano, mas essa leitura superficial ignorava uma verdade mais incômoda. A rainha não havia sido resgatada. Ela havia utilizado o poder de Roma como uma extensão de sua própria estratégia. Com apenas 21 anos, havia demonstrado uma compreensão excepcional de como transformar alianças externas em instrumentos internos. O preço dessa vitória não foi celebrado publicamente. O palácio voltou a se encher de rituais e decretos, como se nada extraordinário tivesse ocorrido. No entanto, no silêncio posterior, Cleópatra sabia que havia cruzado um limiar. Ela havia eliminado o primeiro grande obstáculo sem empunhar arma alguma. Mas o tabuleiro ainda não estava limpo. O poder absoluto, na tradição ptolemaica, sempre exigia novas concessões. E enquanto Alexandria tentava recuperar a normalidade, Cleópatra se preparava para o próximo ato, consciente de que cada sobrevivente se tornava, cedo ou tarde, uma ameaça potencial. Com o desaparecimento de Ptolomeu XIII, o trono parecia finalmente assegurado. Mas na corte ptolemaica, a estabilidade nunca era mais do que uma aparência cuidadosamente sustentada. Cleópatra sabia que a vitória devia ser apresentada como continuidade, não como ruptura. Por isso, seguiu a tradição que havia definido sua dinastia por gerações. Precisava de um corregente. Esse papel recaiu sobre seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, um menino de uns 12 anos. O casamento cerimonial que os uniu não buscava afeto nem aliança real, mas legitimidade. Nos decretos e nas moedas, seu nome aparecia junto ao de Cleópatra. Na prática, ele não governava. Não tinha conselheiros próprios, nem base política, nem experiência. Ele existia como símbolo, e os símbolos, em Alexandria, eram ferramentas que podiam ser controladas. Durante os anos seguintes, Cleópatra exerceu o poder de maneira quase absoluta. Viajou com frequência a Roma, onde sua relação com Júlio César se tornou pública e escandalosa. Para a elite romana, a presença de uma rainha estrangeira, mãe do filho não reconhecido de César, era uma provocação aberta às normas tradicionais. Para Cleópatra, em contraste, Roma era mais um cenário onde consolidar sua posição. Ali, ela aprendeu que o poder não só se impõe com autoridade, mas também com proximidade a quem o detém. No entanto, essa proximidade tinha um custo. Quando César foi eliminado no coração do poder romano,
Cleópatra perdeu de uma vez sua maior proteção externa. Ela regressou a Alexandria com rapidez, acompanhada por seu filho pequeno, Cesarião, consciente de que o mundo havia mudado novamente. Roma entrava em outra etapa de incerteza, e o Egito não podia se permitir fissuras internas. Ptolomeu XIV, já adolescente, começou a deixar de ser um símbolo passivo. Sua idade lhe permitia, ao menos em teoria, atrair apoios e gerar expectativas. Em um sistema onde o parentesco se convertia facilmente em pretexto político, sua mera existência representava um risco. Cleópatra havia visto esse padrão se repetir vezes demais para ignorá-lo. Poucos meses após seu retorno, Ptolomeu XIV morreu de maneira repentina. A versão oficial falou em doença. Os relatos antigos, mais cautelosos, deixaram espaço à dúvida. Não houve acusações diretas nem provas conclusivas. Apenas uma coincidência inquietante. Sua morte resolvia de imediato o último obstáculo interno ao poder de Cleópatra. A reação foi rápida e precisa. Cesarião, com apenas 3 anos, foi proclamado corregente. Uma criança pequena demais para governar, próxima demais para ser questionada. Para Cleópatra era a solução perfeita. O trono ficava assegurado sem gerar resistência visível. Ainda assim, uma sombra persistia no horizonte. Arsínoe, sua irmã mais nova, continuava viva no exílio. Amparada pelo direito de asilo em Éfeso, representava uma alternativa simbólica que podia ser utilizada por qualquer facção descontente. Enquanto existisse, a possibilidade de um desafio nunca desapareceria por completo. Cleópatra compreendia isso melhor que ninguém. No mundo que havia herdado, não bastava vencer. Era preciso fechar todas as portas que pudessem se abrir novamente. E para isso, precisava de algo mais que autoridade local. Precisava de um novo aliado, um disposto a ignorar limites que outros respeitavam. Esse aliado já estava a caminho. O aliado que Cleópatra precisava apareceu quando o mundo romano voltou a se reorganizar. Marco Antônio, um dos homens mais influentes após a queda de César, assumiu o controle das províncias orientais. Seu poder era imenso, mas também sua necessidade de legitimação. Ele governava territórios distantes, culturalmente complexos, e requeria alianças que não só se sustentassem com força militar, mas com símbolos capazes de impressionar reis e povos por igual. Antônio convocou Cleópatra a Tarso, na Cilícia, sob o pretexto de esclarecer velhas acusações políticas. Aquilo poderia ter sido um interrogatório. Cleópatra o transformou em uma representação calculada. Ela chegou pelo rio em uma embarcação adornada com riqueza e cores rituais, apresentando-se como uma figura quase divina, rodeada de um cenário projetado para provocar assombro. Não foi uma demonstração de luxo vazio, mas uma afirmação de poder narrativo. Cleópatra entendia que no mundo antigo, quem controlava o ritual, controlava a percepção. Marco Antônio ficou cativado, não só pela mulher, mas pelo que ela representava: continuidade, riqueza, uma porta para um Oriente que Roma desejava dominar sem destruir. Durante meses, ambos compartilharam tempo em Alexandria, em uma relação onde a política e a intimidade se confundiam. Para Cleópatra, essa proximidade tinha um objetivo claro. Arsínoe, sua última rival, continuava viva sob proteção religiosa em Éfeso. Enquanto existisse, o trono nunca estaria completamente seguro. A solução chegou pela mão de Antônio. Com sua autoridade, a proteção que cercava Arsínoe foi retirada. Sua figura desapareceu do cenário histórico, longe de Alexandria, longe do palácio. O impacto foi profundo no mundo grego, onde os santuários representavam limites invioláveis. Para Cleópatra, no entanto, a mensagem era outra. O tabuleiro havia ficado finalmente limpo. Em 15 anos, desde a morte de seu pai até esse momento, Cleópatra havia eliminado um a um todos os obstáculos ao seu poder. Nem sempre de maneira direta, nem sempre visível.
Seus irmãos haviam desaparecido por causas distintas, mas com um padrão comum: cada fim coincidia com uma necessidade política. A história registrou os fatos com cautela, deixando espaço para interpretações, debates e silêncios. Durante a década seguinte, Cleópatra governou como rainha absoluta. Ela sonhou com um império oriental, com seus filhos ocupando tronos e equilibrando o poder de Roma. Mas o mundo que ela havia aprendido a dominar voltou a mudar. A Guerra Civil Romana alcançou finalmente o Egito. Quando as forças de Otávio derrotaram Marco Antônio, Cleópatra compreendeu que sua rede de alianças havia se esgotado. Encurralada, diante da possibilidade de ser exibida como troféu, ela escolheu um fim que mantivesse intacto seu controle sobre a narrativa. Seu desaparecimento encerrou não apenas uma vida, mas uma era. Com ela terminou a dinastia ptolemaica e o Egito, independente, passou a ser uma província romana. Hoje, a mais de 2000 anos de distância, Cleópatra continua sendo objeto de fascinação. Frequentemente transformada em mito romântico, sua história real é mais incômoda. Foi uma sobrevivente em um sistema que não perdoava erros. Nesse sistema, seus próprios irmãos não foram família, mas rivais inevitáveis. Cleópatra não agiu por crueldade gratuita, mas por uma lógica aprendida desde a infância. Em seu mundo, não eliminar significava desaparecer. Ela governou porque entendeu melhor que ninguém as regras invisíveis do poder antigo. E embora a história finalmente a alcançasse, durante anos ela demonstrou que a inteligência fria e a determinação podiam sustentar um trono mais firmemente do que qualquer laço de sangue. Se esta história te fez refletir sobre as verdades ocultas do passado, inscreva-se no canal e deixe nos comentários que figura histórica você gostaria de descobrir no próximo relato.